Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligado no nosso Conexão Jovem. Hoje a gente está falando sobre um assunto que parece ser de conhecimento de todos. Afinal de contas, todos nós, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos ou que levam a religião de uma forma um pouco mais a sério do que os demais, que olham para aquilo que professam como fé, não simplesmente como um conjunto de crenças dogmáticas, mas que procura praticar um pouco daquilo que aprende, todos se consideram discípulos de Jesus. Mas o que é realmente de fato ser discípulo de Jesus? O discípulo não é nada mais nada menos do que um aluno. E um aluno que vai crescendo, aprendendo a disciplina do mestre. O ato de ser moldado à imagem, à forma, à semelhança do mestre. É mais do que simplesmente um bando de conjunto de ideias. Ser cristão não é você pensar a teologia cristã apenas. Não é você ter um escopo de doutrinas nas quais você crê. Não é você simplesmente se comprometer com uma igreja, porque ali você concordou com algumas práticas habituais do dia a dia, você concorda com algumas ideias filosóficas, alguns dogmas ensinados lá, e você tem um grupo de amigos. Isso não é ser discípulo de Jesus. Todo esse arcabouço ajuda você a se desenvolver, mas a essência do discipulado não é essa. No passado, aqueles homens que nós chamamos hoje de discípulos de Jesus, assim eles foram classificados porque eles andaram com Cristo, eles aprenderam com Ele, e não aprenderam apenas um método de pensamento ou uma escola filosófica. Eles aprenderam a pensar, a sentir, a falar, a agir como Jesus agia. Tanto que, pelo jeito como eles falavam, era reconhecido que eles haviam estado na presença de Jesus. Ao ouvir os discípulos falando, os seus interlocutores sabiam que eles haviam andado com Jesus porque eles falavam como ele, eles se comportavam e agiam como ele, eles pensavam como ele. Agora você diz assim, vivendo 2000 anos depois, como é que eu posso hoje me considerar um discípulo ou seguir esse caminho do discipulado, sendo que eu estou historicamente distante dessa presença, dessa convivência diária com Jesus? É por isso que nós temos na Bíblia os evangelhos. E eu recomendo a você que está me vendo aqui agora, leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos, várias vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos umas 5 vezes cada um deles. E procure não entender o significado daquilo com base em algum comentário bíblico ou algum livro de apoio. Mas procura você entender como Jesus lidou com as questões da vida. Como ele lidou com a religião, como ele lidou com os líderes religiosos, como ele lidou com os marginalizados, como ele lidou com o dinheiro, como ele lidou com as questões polêmicas da época dele, como ele lidou com o sexo oposto, como ele lidou com a política, como ele lidou com os negócios do dia a dia, e você entendendo como ele viveu a vida dele, como Deus viveu a vida dele aqui na nossa realidade, e aprendendo isso, você vai tendo a sua mente transformada para agir como ele agiu, a ser uma reprodução do caráter dele aqui. Isso é ser discípulo, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima.